Então eu vou pregar hoje num texto que ele fala muito comigo. É um episódio de um encontro de Jesus. Teve vários encontros que Jesus teve que foram marcantes. E este particularmente, ele fala muito comigo. Eu quero trazer algumas lições desse encontro que Jesus teve com um cego chamado Bartimeu. Eu já preguei várias vezes esse texto, mas eu vou pregar por um outro ângulo, trazendo o tema visão de futuro. Nós estamos dia 10 de janeiro, olhando para frente. A coisa mais gostosa do mundo é eu profetizar, eu vou viver uma virada em minha vida. Então vamos pensar em futuro. Então hoje nós vamos falar sobre futuro. E eu quero convidar você para nós lermos juntos Marcos capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 46 em diante. Aí, está dando para ler, né? Todo mundo está vendo para ler aí? Joia? Marcos capítulo 10, o versículo 46 até o versículo 52. Vamos lá. Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e os seus discípulos juntaram com grande multidão, estavam saindo da cidade. E o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho. Guarde essa frase. Estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e ele seguia a Jesus pelo caminho. Até aí. Você vai fechar os teus olhos. E você vai pedir para Deus te ajudar a prestar atenção agora. Você que está na sua casa, assistindo pela internet, você vai fechar os teus olhos e vai pedir para Deus ajudar você a prestar atenção. A bênção do Senhor Todo-Poderoso vai te alcançar hoje, vai te dar direção. A palavra de Deus é viva e eficaz e vai penetrar no mais profundo do seu coração. Mas diga para Deus: abra os meus olhos, abra meus ouvidos, abra o meu coração. Eu quero ver, eu quero entender. Eu quero uma palavra para a minha vida. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo esteja agora sendo derramado sobre nossas vidas, trazendo a nossa atenção cativa à Tua palavra. O Teu Espírito Santo faça-nos, ó Deus, compreender, além da letra, a mensagem poderosa que o Senhor tem para as nossas vidas. Fale conosco de uma forma clara, incisiva, poderosa, convincente. Traga-nos, ó Deus, algo novo, uma visão de futuro. Traga, Senhor Deus, para nós cura, renovo, graça. Eu declaro agora amarrado todo o poder do diabo, toda a seta de Satanás, seta de incredulidade, de desânimo, de distração, sejam quebradas agora em nome de Jesus, para que somente a bênção do Senhor esteja aqui. A bênção do Senhor esteja com os teus queridos que estão assistindo agora em suas casas. O poder do Senhor esteja conosco. A bênção do Senhor esteja conosco. Fale conosco. Abençoe-nos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Visão de futuro. Qual que é a visão que você tem para 2021? Qual que é a visão? O que você espera para 2021? Quando nós falamos 2021, nós estamos começando agora um ano, mas eu estou pensando em futuro. Daqui 2, 3, 10 anos, o que você espera para a sua vida? O que você espera que aconteça com você? Queridos, a coisa mais gostosa do mundo é quando nós começamos a ver a possibilidade de sonhar.
É muito gostoso quando nós chegamos no começo do ano e nós imaginamos que algo novo vai acontecer. Mas só que o fato de mudar o calendário não significa que a vida vai mudar. Se as minhas atitudes não mudarem, a coisa vai continuar a mesma. É por isso que há uma frustração atrás da outra. Você deve estar percebendo isso. É 10 de janeiro e parece que as brigas na sua casa continuam. 10 de janeiro e os problemas financeiros estão aí. 10 de janeiro e você percebe que você ainda continua com dificuldades, tristeza, desânimo. Porque a mudança de calendário não significa necessariamente uma mudança de vida. Eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que entender qual que é a visão que eu quero ter. E o problema é que quando eu não estou bem, o problema é que quando eu estou desanimado, quando eu estou incrédulo, quando eu estou cansado, quando eu estou estressado, eu não consigo ter uma visão clara. Ela fica nebulosa, ela fica ofuscada, ela fica míope, ou até cega. Então, eu quero usar esse texto de Bartimeu, um cego, literalmente cego, uma doença física, mas fazer uma analogia. Analogicamente, nós vamos trazê-lo para hoje e tirar algumas lições espirituais de que ele recuperou a sua visão e ele realmente teve um futuro, alguém que não tinha futuro algum. Quais as lições que eu posso trazer para a minha vida para eu restaurar a minha visão, para eu ter uma nova visão, para eu olhar para a vida daqui para frente com perspectiva? O que eu tenho que fazer? Quais os passos que eu tenho que dar? Então, isto é muito didático. Esse texto é muito profundo. Essa história de Bartimeu tem muita coisa para nos ensinar. Eu vou fazer uma pregação expositiva, ou seja, eu vou ficar neste texto, vou expô-lo, não vou sair desse texto, e eu quero muito que você entenda o sentido espiritual disto. Um homem cego, à beira do caminho, largado, mendigo, pedindo esmolas numa cidade de Jericó, ouve que é Jesus que estava passando de Nazaré, começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo começa a repreendê-lo, dizendo: cale-se, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus parou, chamou-o, ele lançou de si a sua capa, foi até Jesus. Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. E Jesus, por causa da insistência dele, por causa da perseverança dele, por causa da resiliência dele, disse: a tua fé te curou. Naquele momento ele recupera a visão e segue Jesus estrada fora. Quais foram os passos da cura? Por que ele teve uma visão de futuro? O que ele fez para que isso acontecesse? Vamos trazer isso para nós hoje. Dentro desse tema, visão de futuro. A primeira coisa, reconhecer quem nós somos. Reconhecer quem nós somos. Somos pessoas muito limitadas. Eu acho que essa pandemia mostrou isso para nós. Somos pessoas extremamente dependentes de Deus. Não temos o controle de nossas vidas. É por isso que a ansiedade e o medo prevalecem hoje, de uma forma muito forte na sociedade que vivemos. E muitos, até que conhecem Deus, também têm sido assolados pela ansiedade e pelo medo. Por quê? Falta-nos o controle de nossas vidas. Isso quer dizer, de uma forma muito clara: eu sou frágil. Eu nunca terei uma visão de futuro se eu não reconhecer a minha fragilidade, meu estado atual, o meu jeito de ser. E aqui tem umas dicas fantásticas no texto, que eu creio que você vai se identificar muito, que ofusca muito a nossa visão. Aquele homem cego, totalmente miserável, a palavra grega para mendigo, aí usada no texto grego original, que foi escrito no Novo Testamento, significa totalmente miserável, ou seja, ele não tinha nada. Ele era um homem que vivia à mercê de esmolas, da misericórdia, da dó, da pena das pessoas. As pessoas olhavam para ele e davam migalhas, davam esmolas. Ele estava sentado à beira do caminho.
Ele vivia numa cidade chamada Jericó. Então aqui nós começamos a entender o estado atual dele. E você vai se identificar muito com isso. Eu tenho certeza que você vai se identificar muito com isso. Preste muita atenção. Primeiro, a cidade de Jericó era uma cidade turística. Jeru significa cidade em hebraico. Jerusalém, Jeru Shalom, Jerusalém, cidade da paz. Jericó, Jerucó, cidade das palmeiras. Era uma cidade de palmeiras, um oásis no deserto. As pessoas iam lá para ver as belezas naturais. Mas aquele homem vivia lá e não via as belezas. Aquele homem vivia lá e não conseguia contemplar o que as pessoas andavam quilômetros de distância para contemplar. Então, qual que é, muitas vezes, o meu estado atual? Eu não consigo ver a beleza da vida. Eu não consigo enxergar as coisas boas da vida. Ou por ter sofrido muito, ou por ter sido muito rechaçado, muito pisoteado, muito acusado, ou pela história de vida que eu tive. Muitas vezes nós não temos uma visão clara do nosso futuro, porque estamos muito amassados e machucados por causa do nosso passado. Então o que acontece conosco? Perdemos a ideia de contemplar o belo. Não conseguimos enxergar as coisas boas. Centramos somente em desgraça, centramos somente em coisas ruins. E a pior coisa do mundo é quando uma coisa acontece, a gente já denota e já declara, vai dar errado. Por quê? Porque sempre tudo aconteceu errado comigo. Isso só vai chamando coisa ruim para a gente. Então essa é a primeira coisa, quando nós não conseguimos enxergar de uma perspectiva clara as belezas da vida. Você não consegue enxergar a tua saúde, você não consegue enxergar uma casa que você tem, o trabalho que você tem, mas você só enxerga as coisas difíceis que você tem. Segunda coisa, sentado à beira do caminho, não tinha propósito de vida. À mercê. Qual que é o projeto que você tem para esse ano? Projeto? Não tem projeto nenhum, vou continuar vivendo. Talvez, como o Zeca Pagodinho, vida leva eu e assim eu vou. Vou conforme a maré. Tem pessoas que não têm propósito. Tem pessoas que não sabem por que estão aqui e muito menos o que querem da vida. Estão à beira do caminho, estão à mercê. Como que eu vou ter uma visão de futuro se eu não tenho uma trilha, se eu não tenho uma ideia, se eu não tenho um destino? Se eu não sei o que eu quero? Para quem não tem destino, qualquer lugar é lugar. Quantas pessoas existem que não têm propósito nenhum? Dizem, amo a família, mas a família não está em prioridade. Amo Deus, mas Deus não é prioridade. Ou seja, não tem propósito, não tem o porquê de estar aqui, não tem o porquê de existir. Isso cega. Então, este é o estado atual de muitas pessoas, talvez seja o seu. Terceira coisa que nós podemos ver naquele homem, ele dependia totalmente dos outros. Como muitos hoje. Depende de migalhas de carinho, de atenção e de afeto. Não ter uma visão clara para o futuro, não ter uma visão otimista da vida, não ter uma visão de futuro. Por quê? Porque depende dos outros. Depende do que as pessoas fazem. E eu vou dizer uma coisa para você, a pior coisa do mundo é quando eu dependo dos outros. Porque ora os outros vão atender as minhas expectativas, ora vão me frustrar. Ora eu serei feliz, ora infeliz. Então pare de colocar esperança para o futuro nas pessoas, na mudança das pessoas, de encontrar alguém. Pare de colocar a sua esperança em pessoas e principalmente em querer migalhas, literalmente esmolas. Esse não é um bom caminho, essa não é uma boa maneira de se viver. Então aquele homem, quando disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o que ele quis dizer para Cristo? Misericórdia é uma palavra latina, são duas palavras em uma. Miseris, miséria, córdia, vem de cardia, eletrocardiograma, coração.
É o amor de Deus por nós miseráveis, na nossa miséria. Então, quando ele olhou para Jesus, ele disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, olha a minha miséria. Eu não consigo enxergar as coisas boas da vida, eu estou sem propósito de vida à beira do caminho, e eu dependo totalmente das pessoas, não tenho autonomia nenhuma sobre a minha vida. Talvez seja esse o teu estado atual, talvez seja esta a história da sua vida, e talvez seja este o motivo pelo qual você olha para 2021 e não tem nenhuma empolgação, nenhum ânimo e nenhum entusiasmo. O que eu tenho que fazer? É pedir misericórdia mesmo. É olhar para aquele que pode me ajudar, é olhar para aquele que pode fazer algo por mim, é canalizar minha fé na pessoa certa. Esta é a mensagem de Deus para a sua vida hoje. Deus pode dar um rumo à sua vida, Deus pode restaurar a tua visão, e Deus pode dar uma visão de futuro. Em nome de Jesus, é a palavra de Deus para você. Quando ele canalizou para a pessoa certa, a coisa começou a acontecer, mas não foi fácil. Não foi de uma hora para outra, e muito menos instantâneo. Quando ele viu Jesus, filho de Davi, o que ele quis dizer com isto? Tu és rei, tu és o Messias, tu és o Cristo, que viria da descendência de Davi. Ele assumiu ali, professou a sua fé. O rei de Israel, o rei dos reis, tu és aquele que tem o controle de tudo. Rei, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele começou a gritar, 1, 2, 3, 4 vezes, o povo começou a dizer para ele: cale-se. Mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cale-se. Cale-se. É o eco deste mundo tenebroso dominado por Satanás, que critica você quando você começa a levar a sério a sua vida espiritual. Critica você por vir à igreja. Critica você por ter a sua fé. Zomba de você. Por quê? A propaganda deste mundo está nas mãos do diabo. E a propaganda que a TV coloca é: cristão é retrógrado, é ultrapassado. Os padrões morais da sociedade hoje são totalmente antagônicos com o padrão que nós cremos. Então a mensagem que o diabo quer que você entenda, e ele usa muitas pessoas para dizer cale-se, ou seja, não coloque a sua fé nisto, é porque nós somos pessoas ultrapassadas na visão deles. A maior arma do diabo contra você é a mentira. A maior arma do diabo contra você é você pensar que você está no lugar errado. Cale-se. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Essas pessoas que criticam você, ou a mídia, ou os demônios, ou Satanás, com todas as ideias falsas, os sofismas, as mentiras que vêm nos atacar em nossa mente, essas pessoas, de uma forma geral, olha para mim e presta atenção no que eu vou dizer, não sabem do seu sofrimento, não sabem da sua angústia, não conhecem as lutas, não conhecem a sua história, não estão com você quando você precisa, mas quando você procura se levantar para sair dessa situação, te criticam, dizendo: larga disto, não faça isto, não mude de religião, não vá para uma igreja, não continue. É esta mensagem. É por isso que eu preciso entender o que eu sei de mim, só eu sei. O vazio, a dor, os problemas, os conflitos, as lutas, as injustiças, a falta de visão do futuro, só eu sei, as pessoas não sabem. Então eu tenho que saber convictamente o que eu quero para a minha vida, e não dar ouvidos para as pessoas. Foi o que Bartimeu fez. Por que a visão dele foi restaurada? Porque ele não deu ouvidos à turba ignara, à multidão ignorante.
Ele não deu ouvido à Babel emocional, à confusão emocional que está instaurada nesse mundo. Já deu para perceber isto? Tantas pessoas dizendo ciência, ciência, ciência. A ciência está perdida. Este ano foi provado isso. Um fala uma coisa, depois desfala, depois fala outra coisa. As pessoas ficaram totalmente perdidas. Perdidas. Você vai colocar fé nisto? Sem colocar fé em Deus e dizendo: Deus tenha misericórdia, para que a ciência de fato descubra o que o Senhor sabe que tem que ser feito. Mas a minha fé está em ti, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então não dê ouvidos para isto, firme a sua fé, continue firme naquilo que você crê. Ele insistentemente gritou, e sabe o que aconteceu? Jesus parou. E quando o Eterno para, o universo para obedecê-lo. Ele parou. E ele disse: chamem-no. Por que Jesus demorou tanto para parar? Isso se chama provação. Talvez é o que você está passando. Ora, 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 e parece que Deus não responde. Ele quer ver até que ponto você vai perseverar e crer. Pede, 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 parece que não acontece. Ele está esperando o tempo certo para dizer: eu quero testar você, quero provar você, mas eu vou parar para te ouvir. Mas eu quero saber até que ponto você vai confiar em mim. Não é hora de blasfemar, não é hora de desanimar, não é hora de abandonar Deus. É hora de continuar clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Chame-no. Ele lançou a capa e foi até Cristo. Mendigo, totalmente miserável. Talvez aquela capa fosse a única coisa que ele teria para se cobrir nas noites da Palestina, no deserto. A Palestina, a noite é muito fria, no deserto. O sol escaldante durante o dia. Chega até 50 graus em algumas épocas do ano. E à noite é muito frio. Ele era totalmente miserável. Talvez aquela capa fosse a única coisa. Mas o que aquela capa era para ele? Um paliativo. Era algo que poderia dar a ele condições de sobrevivência à noite, para se cobrir. Mas quando Jesus o chamou, ele disse: eu não preciso mais de paliativo, porque eu vou ser curado. Essa capa aqui pode me atrapalhar. Ele não perdeu tempo em pegar a capa. Ele era cego. Ele não perdeu tempo em querer dar um jeito de levar aquilo. Ele era cego. Então ele falou: isso aqui pode de fato me atrapalhar. Eu não preciso mais de paliativo, porque agora eu terei a cura. Eu fico pensando quantas pessoas não vão a Cristo para ter a cura completa e a renovação total da visão para um futuro novo, porque ainda continuam se agarrando a paliativos, a capa. Isso aqui é o que pode amenizar a minha dor. Mas para Cristo você não vai ter mais dor nessas que tem te afligido. Tem pessoas que não vão para Cristo porque não querem deixar o adultério. Tem pessoas que não vão para Cristo porque não querem deixar a capa. Eu quero que você olhe bem fixo para mim. A sua capa, qual é? É o que está te atrapalhando. É a pornografia? É o que está te atrapalhando. É a falta de paciência. É a falta de ação. É a reclamação excessiva. É o amor ao dinheiro. É o que está te atrapalhando. Ansiedade excessiva é o que pode estar te atrapalhando. Você precisa deixar sua capa. Ele foi.
E quando ele chega para Cristo, ele é pego com uma pergunta inusitada, óbvia: o que você quer que eu te faça, ou lhe faça? Óbvio. Jesus sabia que ele era cego, sabia que ia curá-lo, mas sabe o que Jesus perguntou para ele? O que você quer que eu faça para você? O Senhor deseja ouvir da nossa boca o que nós precisamos. Isso se chama oração. Deus sabe de tudo que você precisa, mas Ele quer ouvir da sua boca. Oração. Ele quer que você conte para Ele o que você precisa, porque Ele quer comunhão contigo. Ele não quer simplesmente só te servir, Ele quer ser servido, Ele é o Senhor. E Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Então sabe o que Ele quer de você? Que você fale para Ele: Deus, eu preciso de uma intervenção do Senhor. Eu preciso que o Senhor mude a minha história. Eu preciso que o Senhor haja. O Senhor conhece os meus problemas financeiros, o Senhor conhece as minhas dificuldades familiares, o Senhor conhece os meus problemas de saúde. Eu quero ter perspectiva para 2021, mas o Senhor conhece o emaranhado, as coisas ruins que aconteceram comigo, mas glória ao teu nome. Eu quero deixar esse passado. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E comece a falar para Ele. É por isso que nós jejuamos, é por isso que nós oramos, é por isso que nós frequentamos igreja. É porque Deus deseja ter comunhão conosco. Você não tem ideia de como Deus está feliz com você aqui hoje. E você que está em casa assistindo, como Deus está feliz com você, porque você tem buscado. O que você quer que eu faça? Essa é a pergunta que o Senhor faz para você hoje. O que você quer que eu faça? No caso daquele homem, eu quero voltar a ver, ou eu quero ver. E Jesus olha para ele e diz: a sua fé te curou. A tua perseverança, você gritou, você insistiu, você buscou, você não deu ouvido às pessoas, você venceu a provação, porque eu demorei para ver até que ponto você ia persistir, mas você persistiu, eu te chamei, você deixou a sua capa, a tua fé te salvou. Sabe o que é isso? Atitude, ação. Mostre para Deus com ações que você o ama. Não é de palavras, é com ação. Mude a sua vida esse ano, levando Deus mais a sério. Não deixa qualquer coisa ofuscar a prioridade da sua agenda em buscar Deus na sua vida. Hoje eu não vou não, quando é domingo. Nós colocamos tantas coisas, então eu preciso colocar para Deus o que eu quero. Isso é ação, atitude, fazer. Eu preciso orar, mas eu preciso mostrar com ação que a minha oração é o que eu quero para a minha vida. Em nome de Jesus, para de reclamar da vida. Para de focar no que falta. Tenha visão de fé, de esperança, mas diga para Deus: eu preciso de ajuda, tenha misericórdia. Você vai ouvir do Eterno: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te restaurou, a tua fé vai abrir um caminho onde não há caminho. A tua fé vai criar riachos no ermo. E Jesus disse uma coisa para ele: vai em paz. E sabe para onde ele foi? Atrás de Jesus. Seguia Jesus estrada fora. Eu quero terminar colocando isso. Olha para mim. No capítulo 10 desse texto, Jesus estava saindo de Jericó para ir para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele foi morto. Ou seja, nunca mais ele voltaria em Jericó. Aquele cego não teria uma outra oportunidade. Aquela foi a última. Se ele não agarrasse aquela oportunidade, ele não teria uma segunda chance. Eu não sei quantas chances nós ainda temos, mas o que eu sei é que se eu fosse você, eu agarraria com unhas e dentes a oportunidade que Deus está te dando, de deste ano levar a tua vida espiritual a sério, de fato. Porque nós deixamos muitas oportunidades passarem. Muitas oportunidades passarem.
E está aí a nossa vida, mostrando quantas dificuldades nós colhemos por escolhas erradas e por falta de compromisso com Deus. Esta é mais uma oportunidade, para mais um ano que se inicia, para a gente poder, pela graça dele, fazer tudo diferente. Um contraste tremendo, do primeiro versículo, onde diz que ele estava à beira do caminho, sem propósito, para o último versículo, seguia Jesus estrada fora. Ele foi para Jerusalém com Jesus. Talvez ele viu com os olhos dele Jesus na cruz do Calvário. Talvez ele viu tudo aquilo. A vida dele foi mudada. Propósito. Primeiro, à beira do caminho sem propósito. Segundo, seguir Jesus estrada fora. É o maior projeto de vida que você pode idealizar para você. Porque seguir Jesus vai fazer com que a sua família seja mais abençoada. A tua vida financeira mais abençoada, a tua saúde mais abençoada, teu futuro pavimentado, a bênção de Deus com você. Coloque Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Deus vai abençoar as obras das suas mãos, Deus vai abençoar a saúde dos seus filhos, Deus vai abençoar a sua vida. É um futuro cheio de esperança que te espera. Tenha visão. Tenha fé. Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus.